Olá, pessoal. Bom dia para todos e todas. É um privilégio para mim estar aqui participando, né, dessa primeira mesa do 5º Congresso de Saúde Coletiva da Federal do Paraná. É uma universidade da qual eu tenho muito carinho, tenho muitos parceiros. Eu me lembro ano passado, né, Marcos, que a gente fez a primeira mostra do Progestão e a gente teve, além de fazer a primeira mostra do Progestão, também desenvolver dentro da universidade uma CIB, né, que foi algo histórico, né? A gente nunca tinha feito uma comissão intergestores bipartite dentro da universidade. Então, a gente conseguiu fazer isso, né, na Federal do Paraná, em articulação com a UEL e com a CESA e com o COSEMES Paraná, trazer a equipe gestora para dentro da universidade, né? E os alunos também terem oportunidade de verem a equipe de gestão, né, ocupando aquele espaço, marcando, de fato, essa parceria que precisa se estabelecer continuamente entre quem está na gestão e entre quem está responsável aí pela formação dos nossos futuros trabalhadores e trabalhadoras, do SUS, principalmente. Então, para mim, estar aqui participando dessa mesa é muito interessante nesse sentido, porque eu acho que vai marcando, né, cada vez mais momentos em que a gente constrói, né, projetos coletivos, projetos conjuntos. E aí, falando de projeto conjunto, projeto coletivo, também não posso aqui deixar de dizer o meu prazer de estar dividindo, né, essa mesa com a Luciana, que foi a minha supervisora de pós-doc, né, bem na época da pandemia. Lembra, Calu? Foi uma época em que a gente desenvolveu um projeto em articulação, o UEL e ENSP, em que a gente fazia exatamente a avaliação do financiamento da APS naquele momento em que a atenção primária passava pelo Previne Brasil, que eu acho que a maioria de vocês sabem, né, o quanto foi conturbado, todo aquele processo de financiamento, né, uma série de críticas que foram surgindo a partir dos modelos que foram determinados para o repasse de recursos do governo federal para a APS, enfim. E, em parceria com a ENSP, a gente lá da universidade teve a honra de desenvolver esse projeto conjunto. A gente até publicou um livro, né, que está aí disponível lá na Arca Fiocruz. Depois, se vocês quiserem, a gente passa o nome. Mas traçando esse histórico, né, desse momento político de quanto a APS ela sofreu, né, com certas políticas de financiamentos que foram determinantes naquela época. E aí foi nessa ocasião que eu tive a oportunidade, né, de fazer o doutorado, o pós-doc, aliás, né, com a Calu lá no Rio de Janeiro. Né? Então, para mim, é um privilégio, né, estar aqui participando desse congresso e dividindo essa mesa, né, com a Calu. E aí eu vou fazer a minha autodescrição. Né? Eu sou uma mulher, estatura baixa para média, tenho os cabelos longos, estou vestindo um conjunto de linho azul claro e um sapato branco. Eu sou professora, né, da Universidade Estadual de Londrina, faço parte do Departamento de Saúde Coletiva e eu estava na gestão do programa de pós-graduação em saúde coletiva e eu finalizei o meu mandato porque pediram a minha ajuda para ser chefe de departamento agora. Né? Então, a gente vive um processo de bastante dificuldade, né, de força de trabalho dentro das universidades. Não é só no SUS, né, que falta força de trabalho dentro, né, do campo das políticas públicas de modo geral. Então, eu precisei sair da coordenação do programa para ir assumir a chefia, né, de departamento. Então, a gente está sempre assumindo algum cargo administrativo, né, durante a nossa trajetória como trabalhadora do sistema público em si, né, não necessariamente da saúde, mas também da educação. Então, só contextualizando um pouquinho de onde eu venho, onde eu estou, né, oriento também uma série de estudantes que trabalham, né, com o tema do financiamento do SUS. Estou nesse grupo de pesquisa, GestSUS, em que a gente faz análise, né, de como que se dá o processo de gestão, sobretudo em municípios de pequeno porte, né, que é a nossa região norte do Paraná. Não sei se vocês conhecem aquela região, mas é uma região em que a gente tem uma quantidade muito grande de municípios pequenos, né, e são municípios que têm poder de decisão, né, e como eles tomam as decisões, né, no que se refere à saúde, quando se trata do ordenamento de despesa. Então, a gente faz estudos bastante voltados, né, para essa realidade, para esse cenário, ali na região norte do Paraná. Bom, tem o passador de slides aí. Agora, deixando, né, de contar um pouquinho, né, da minha história,
eu fiz uma brincadeira com o título, né? Então, vocês viram que o título central da mesa era para onde o financiamento do SUS vai em tempos de direita, né? E aí eu peguei parte do título e eu coloquei, realmente, acho que é importante que a gente saiba para onde está indo o financiamento do SUS, mas é importante que a gente se corresponsabilize com esse processo, que a gente também situe aonde a gente precisa ir, né? Sobretudo considerando que a gente está vivendo um ano que é extremamente estratégico quando se trata da gente ir lá e se posicionar, né? Então, o Davidson já falou isso, a Calu também já falou isso, né? Então, para onde a gente vai, né? Eu acho que muitas vezes as decisões que são tomadas no âmbito do parlamentarismo, no âmbito do executivo, fogem da nossa alçada e fogem do nosso controle. Porém, as decisões que eu, enquanto indivíduo, cidadão, tomo, né, essas sim estão, né, dentro da minha alçada, dentro da minha ordem de responsabilidade. E aí, como que eu, enquanto um usuário, enquanto um defensor desse sistema, eu me posiciono se eu quero que ele continue, que ele permaneça, que ele seja cada vez mais robusto e mais estruturado. Então, a minha fala ela vai ser no sentido de apontar, né, para onde está indo o financiamento do SUS e, diante, né, desse cenário, dessa análise de conjuntura, como que a gente se coloca, né, como é que a gente se posiciona enquanto, né, descendentes dos membros da reforma sanitária de saúde brasileira, né? Porque vocês agora são a nova geração, nós somos a nova geração, né? Que precisa fazer com que esse sistema ele continue, que ele não pereça. E aí uma outra coisa que eu queria destacar em relação ao título, que eu acho que vocês foram muito generosos quando vocês falaram em tempos de direita, porque eu acho que são em tempos de extrema direita, né? Eu tive a oportunidade de participar 10 dias atrás da primeira conferência internacional antifascista que aconteceu na cidade de Porto Alegre. A gente conseguiu, enfim, convergir ali com diferentes campos políticos, obviamente campos políticos da esquerda, né? Inclusive a gente teve a participação de militantes da Argentina, né, que vem sofrendo com os ataques do governo do Milei. A gente também teve alguns representantes de Cuba, que estão sofrendo agora de forma muito mais acirrada, né, o bloqueio que tem sido perpetrado pelo Donald Trump, né, enfim, está faltando remédio, está faltando petróleo e aquelas coisas todas. E qual é o recado, né, a mensagem final que saiu dessa Conferência Internacional Antifascista? Que, de fato, a gente precisa começar, né, a olhar enquanto campo político da esquerda e ver aquilo que nos unifica, aquilo que nos une, né, e começar a construir projetos coletivos e conjuntos, né? A esquerda sempre tem uma fama de ser muito fragmentada, né? Elas não se entendem tanto de forma ideológica, né? Então a gente sempre vai criando subgrupos. E agora é o momento que, na verdade, a gente precisa se articular, né? Nós temos um projeto coletivo comum, né? E o nosso projeto coletivo comum aqui, né, nesse congresso é a defesa do SUS, e a gente precisa se unificar nessas pautas e fazer a defesa dessa pauta acima de tudo, certo? Então, vou começar, pessoal, falando um pouquinho de para onde está indo, então, o financiamento desse sistema. E é importante que a gente pontue que o SUS, quando ele foi criado a partir da 8ª Conferência, depois ele foi constitucionalizado em 88, regulamentado em 90, ele surge numa época em que o Brasil, enquanto Estado, enquanto país, ele estava sofrendo fortes influências de uma política neoliberal, né? Então, a gente tinha muita interferência, sobretudo dos organismos internacionais, do Fundo Monetário Internacional, do Banco Mundial, dizendo como que os países capitalistas periféricos deveriam se comportar no que se refere a como conduzir suas políticas públicas, né? Então, a gente não pode deslocar o nascimento do SUS, do surgimento, né, desse contexto histórico-político, né, que o Brasil vivenciava nessa época. Então, quando a gente vai lá e coloca, né, que a gente quer criar um sistema universal, né, que tenha, né, esses princípios para além da universalidade, a equidade e a integralidade, é óbvio que essa proposição, em termos de política, elas não se coadunam, elas vão na contramão daquilo que vinha sendo propostos pelos organismos internacionais, né, quando se trata de estruturação, né, de organização dos seus sistemas de saúde. Então, já no início,
né? O SUS ele se apresenta de forma muito ousada e não coerente com a macroestrutura econômica do país do momento. Então, a gente não pode deixar, né, de reconhecer a ousadia do povo brasileiro, né, das pessoas que se envolveram com o processo da reforma sanitária, que conseguiram, né, trazer esse sistema, incorporá-lo na Constituição e depois produzir sua regulamentação em 1990. Foi um grande salto de ousadia, uma grande conquista, né, diante de um contexto tão adverso. E, obviamente, gente, que quais eram as principais recomendações, né, dos organismos internacionais quando se trata de estruturação das suas políticas sociais nessa época? Então, a recomendação era, obviamente, sempre produzir privatizações, e isso aconteceu, né? A gente teve uma série de estruturas públicas que foram privatizadas, sempre com o argumento de que, a partir da privatização, a gente teria muito mais eficiência na prestação do serviço, e a gente desincharia a máquina, e isso deixaria, obviamente, né, o Estado em condições, com uma saúde financeira muito mais robusta, o que atraria investidores, e esse ainda é o argumento defendido por grande parte dos políticos que fazem essa defesa, né, das pautas neoliberais. Uma outra coisa que também aconteceu muito, né, durante a época de criação do Sistema Único de Saúde, ainda na década de 90, e hoje isso também se intensifica, são as flexibilizações das relações de trabalho. Então, por exemplo, antigamente era muito comum a gente chegar no município e todo mundo ser concursado, não é? Todo mundo era estatutário. Hoje, não. Hoje, a gente tem uma variação de contratos. A gente tem o médico que é concursado, a gente tem o médico que é seletista, a gente tem o médico que é PJ, a gente tem o médico que é contratado pela empresa credenciada. Olha a quantidade de tipos de contrato que a gente tem, muitas vezes de um mesmo trabalhador que trabalha dentro de um mesmo ambiente de trabalho, né? Então, isso é muito ruim. Né? Muitos, obviamente, desses contratos são contratos que não garantem férias remuneradas, que não garantem nem férias para o trabalhador, que não têm 13º, enfim. Então, são vínculos de trabalho extremamente precarizados e que vieram se intensificando e aumentando, né? Uma outra questão, né, que também sempre foi colocada durante essa década, e hoje a gente também percebe ainda muito presente, é a questão do ajuste fiscal permanente. Então, é muito comum a gente sempre ouvir um economista, né, dizendo, não, a gente precisa controlar gastos e aumentar a receita do Estado. Eu digo Estado enquanto um ente federado, não necessariamente o Estado do Paraná, né? Então, é sempre uma fala recorrente, né, de alguns economistas que vêm dessa escola mais neoliberal, né? Então, diminuir a despesa do Estado para a gente conseguir aumentar a receita. E, obviamente, gente, que todas as vezes que a gente adota essa política, a gente cumpre com essa agenda, o que é que acontece com os gastos nas políticas sociais? Eles diminuem. Eles absurdamente diminuem, certo? Então, como a Calu tinha comentado, né, infelizmente, quem sofre hoje com essas políticas restritivas não são, por exemplo, as grandes empresas que lucram bilhões e que têm, obviamente, seus impostos perdoados por meio das isenções fiscais. Essas nunca têm uma queda, né? Se você for fazer um acompanhamento, por exemplo, da taxa de isenção fiscal, ela só aumenta ano a ano. O próprio governo do Paraná, né, na gestão Ratinho Júnior, você vê quanto ele ganhou, quanto ele perdoou de dívidas, né, do setor privado, não arrecadando os impostos devidos. A cada ano de gestão, né, essas isenções fiscais elas só foram aumentando, né? Então, por que quando se trata de isenção fiscal, a regra, né, do controlar o gasto, ela não se aplica? Então, percebam? Então, quando vem essa política de controle de gasto, ela só se aplica quando é para destinar recursos para a política social. Quando se trata de isenção fiscal, não. Né? Então, a conta não fecha nesse sentido. O discurso ele não cola, ele não é coerente, certo? E o SUS, gente, ele foi criado em meio a essa grande contradição. Né? Então, quando a Calu trouxe que esse desfinanciamento,
né? Esse subfinanciamento ele é crônico exatamente porque a gente teve um sistema que ele foi criado em um contexto altamente adverso e marcado, né, por esses diferentes aspectos. E, obviamente, gente, que todos esses elementos eles contribuíram para que o financiamento do SUS ele fosse cada vez mais asfixiado. Então, logo na largada, né, havia uma proposição de que 30% do orçamento federal da Seguridade Social deveria, né, ser investido na saúde. A gente, na largada, já teve o descumprimento, né, dessa proposição. Então, isso nunca foi cumprido na história do Sistema Único de Saúde, né? Um outro elemento que também demarca o quanto o financiamento do SUS, né, sempre sofreu com uma série de prejuízos no que se refere à sua prioridade enquanto agenda política, é quando a gente olha que a Emenda Constitucional 29, que é aquela que determina que tantos por cento é o município que investe, tantos o Estado e tantos o governo federal, ela só foi aprovada, gente, há praticamente 10 anos após a regulamentação do SUS. Então, olha, demora uma década, né, para você, de fato, construir, né, um mecanismo normativo que desse segurança para o gestor, para ele saber quanto, de fato, ele vai receber da União, quanto ele vai receber do Estado e quanto o próprio município vai ter que investir em saúde. Né? Então, um SUS que foi criado lá em 88, regulamentado em 90, ter uma emenda, né, que vai determinar, né, o seu financiamento, né, só no ano 2000, e depois a gente teve a Lei 141, que aí regulamentou ainda mais, né, deu mais detalhamentos sobre essa questão, né, da forma de financiamento do Sistema Único de Saúde em 2012. Ou seja, aí 12 anos depois. Então, percebam, eles só querem trabalhar a cada 10 anos. Né? Eles querem discutir financiamento do SUS igual o censo. Né? Não é a cada 10 anos que faz o censo? Quando se trata de financiamento do SUS é assim também. Não, a cada 10 anos a gente revê isso aí. Né? Então, é muito interessante, né, o sentido de urgência que, muitas vezes, os nossos governantes eles colocam, né, para pautas políticas que, para a gente, são tão caras. Um outro elemento que a gente também destaca é quando a gente não conseguiu, né, aprovar os 10% da receita corrente bruta. Né? Havia um movimento muito forte chamado Saúde Mais 10, né, em que a gente conseguiu até produzir uma mobilização muito importante, mas a gente não teve êxito, né, no que se refere a essa proposição. E aí, como moeda de troca, a gente acabou tendo, né, aquela emenda constitucional 86 de 2015, que estabeleceu que até o ano tal a gente teria 15% da receita corrente líquida. Né, mas isso não chega nem perto, né, do que seria os 10%, né, da receita corrente bruta. Né? A Calu mostrou para vocês o quanto a gente investe, né, quanto do nosso PIB é comprometido em saúde, né, que é um valor muito pequeno. Né, 4%. Então, a defesa dessa bandeira, a defesa dessa pauta, ela era extremamente necessária. Né? E, infelizmente, a gente também não teve êxito na aprovação dessa proposição. Né? E aí, obviamente, a Calu também comentou da Emenda Constitucional 95, que todos vocês estão cansados de saber, né, que foi aquela emenda que congelou as despesas primárias, né, durante um longo período do tempo. Depois a gente acabou tendo uma mudança aí no governo federal que reviu, né, um pouco esse modelo de financiamento. Mas, enfim, o fato é que, enquanto ela durou, né, enquanto essa Emenda Constitucional 95 ela durou, né, estima-se que a gente teve uma perda, né, entre 2018 e 2020, que a gente teve uma perda de 64, né, quase 65 bilhões, né, de recursos que deixaram, né, de chegar para o Sistema Único de Saúde. Né? Então, é um valor extremamente significativo que a gente deixou de receber por conta dessa restrição, né, que se deu por conta dessa emenda constitucional. E o próprio arcabouço fiscal, gente, que aí já vem, né, na gestão do Lula 3, ele também tem seus limites, porque, apesar dele estabelecer uma certa flexibilidade no crescimento do orçamento, é um crescimento que se dá no máximo 2,5%. Né? Ou seja,
ainda não atende às reais demandas e necessidades do Sistema Único de Saúde. Não é à toa que, como a Calu trouxe, a 17ª conferência, né, estabelece uma estratégia mais ousada, né, que não cabe dentro do arcabouço, diga-se de passagem. Né? Então, assim, fazer a defesa, né, do governo Lula em tempos de extrema-direita é extremamente necessário. Porém, a gente precisa também tensionar para que esse arcabouço fiscal, né, ele seja redesenhado e remodelado, porque aquilo que a gente defende enquanto proposta de financiamento do SUS não cabe nesse arcabouço da forma como ele está. Né? Então, todas essas medidas, pessoal, que eu estou mencionando aqui para vocês, são medidas que asfixiaram de forma muito contundente o financiamento do Sistema Único de Saúde. E, obviamente, que quem sofre com isso é a população brasileira. Né? E aí, para além da gente ter um financiamento totalmente asfixiado, o que a gente também vem percebendo dentro do SUS é um aumento do setor privado. É ou não é? Então, a gente tem as próprias isenções fiscais, que a Calu comentou com vocês também, um pouco na fala dela. Acho que a luzinha aqui não está funcionando, né? Mas só para vocês terem uma noção, pessoal, ó, entre 2003 e 2015, o governo subsidiou o setor privado da saúde por meio de renúncia fiscal, que somou 331 bi, tá? E só em 2023, o governo deixou de arrecadar também por meio de renúncia fiscal. Olha, dobrou praticamente, gente, 568 bilhões. É quase meio trilhão. Vocês têm noção da quantidade de recursos que o governo deixou de arrecadar? É muita coisa. Né? Então, a gente vê o setor privado adquirindo cada vez mais importância dentro até mesmo da gestão do Sistema Único de Saúde. Né? Um outro dado mais recente, ó, os dados do Tribunal de Contas, eles fizeram um cálculo estimando que até o final do ano passado, né, os gastos, né, com renúncia fiscal também seriam da ordem de praticamente meio trilhão, 544 bilhões, né, muito semelhante com o valor, né, de 2023. Né, então, valores ainda extremamente altos e exorbitantes. Se a gente for fazer um comparativo desse orçamento, ó, ele é o triplo do orçamento do Bolsa Família. E aí a galera fala que o que quebra o país é o Bolsa Família, né? Que interessante. Então, só de isenção fiscal, o orçamento era 3 vezes maior que o orçamento do Bolsa Família. Era metade dos recursos do INSS. Então, o INSS sempre é colocado como um dos grandes captadores de recursos, né? E aqui a gente percebe que de isenção, gente, é metade do recurso do INSS. Ou seja, é muita coisa. E ele é mais do que o dobro. Esse é um dado importante. Né? Mais do que o dobro de investimentos públicos federais previstos para o mesmo ano. Investimento público federal. Não estou nem falando só da saúde. Né? Então, é uma parcela significativa de recursos que o governo federal deixou de arrecadar por meio de isenções fiscais. Né? E uma outra coisa, né? O Brasil ele é o único país com um sistema universal que ele gasta mais com investimentos privados em saúde do que investimento público. Né? Porque você imaginar isso, obviamente, em um país que não adotou a política, né, como um direito de todos e dever do Estado, ok, né? O país não fez essa aposta, mas o Brasil fez essa aposta conforme o artigo 196 da Constituição, conforme a Calu colocou. Né? Então, não faz sentido, né, que a gente tenha um gasto privado, né, 10 pontos percentuais, né, acima do que o gasto público. Okay? Outras formas que a gente evidencia a participação do setor privado no SUS é por meio das organizações sociais de saúde. Então, a gente tem uma série, né, de empresas que hoje coordenam, né, fazem a gestão. Um exemplo concreto que a gente tem é no próprio estado de São Paulo, que a atenção primária ela é organizada e ela é gerida por OS, né, e não diretamente, né, pelo setor, né, enfim, pela prefeitura. Okay?
A gente tem o próprio Programa de Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde, que é o famoso PROAD-SUS, em que o Ministério da Saúde contrata os tais hospitais de excelência para fazer capacitação e formação, né, dos trabalhadores do Sistema Único de Saúde. Então, obviamente que grande parte, né, de um recurso é destinado para esse PROAD-SUS, e a gente precisa trazer isso à tona, né, gente? Porque são as contradições que a gente, enquanto campo, né, da esquerda, também vivencia, e a gente precisa compreendê-las, né? E as próprias entidades, né, que fazem a gestão dos hospitais universitários, de grande parte aqui do sistema federal. Então, recentemente, eles até tiveram uma sacada de mudar o nome, né? Vocês ficaram sabendo? Agora não é mais EBSER, agora é HU Brasil. Olha que coisa bacana. Né? E eu não sei se vocês sabem, mas os servidores, né, das EBSER, agora HU Brasil, eles estão em uma greve, é uma greve que já atinge aí praticamente 10 estados. Não sei como é que está aqui, né, na Federal do Paraná, se os servidores, né, dessas empresas também decidiram aderir, se somar essa greve ou não. Né? Mas veja bem, se a gente está vendo, né, 10 estados aderindo a uma greve, é porque, de fato, as condições de trabalho, né, desses servidores não devem ser das melhores. Então, aquele discurso de que vamos passar a gerência, né, para o setor privado, porque eles são mais eficientes, porque eles cuidam melhor dos nossos trabalhadores, né, talvez exista aí uma falácia nesse discurso. E agora a gente também vê uma outra forma concreta de aumento do setor privado na gestão do Sistema Único de Saúde, que é por meio daquele programa Agora Tem Especialistas. Né? Então, existe todo um acordo, né, que é construído, né, de você também fazer perdão de dívidas, né, para alguns prestadores, ou você fazer dedução dos seus impostos a partir dos serviços que você vai ofertar pelo SUS. Né? Então, a gente acaba vendo, né, realmente o quanto o setor privado ele vem ocupando, né, um espaço de maior protagonismo, até mesmo dentro do SUS, certo? E aí, não vou ficar me delongando muito, mas a gente também verifica, né, um aumento expressivo das emendas parlamentares no financiamento do Sistema Único de Saúde, que foi, né, a fala da Calu, né, mostrando para vocês exatamente quanto isso também tem se dado, né, nos últimos tempos. Né? Ou seja, pessoal, esses limites aqui a Calu também já falou para vocês, não vou me delongar, né, do quão problemático é, né, a gente ficar muito dependente, né, desses recursos via emendas parlamentares, mas o fato é o seguinte, que, em síntese, né, aonde é que a gente está nesse momento, quando se trata de para onde o financiamento do SUS foi? Né? Então, o que aconteceu com o financiamento do SUS, gente? Houve um constrangimento, e que ele ainda permanece, de recursos públicos destinados ao SUS. Isso é um fato. Então, dinheiro público destinado ao SUS vem diminuindo cada vez mais, sobretudo dentro do setor federal. Né? Uma outra coisa, aumento da participação do setor privado. E um terceiro elemento, o aumento do poder parlamentar sobre a destinação dos recursos ao SUS. Ou seja, a gente tem menos recurso, e além da gente ter menos recurso, a gente tem menos autonomia de como usar esse recurso. Porque o dinheiro que vem via emenda parlamentar, ou esses acordos que são construídos de forma muito contundente com o setor privado, retiram, em grande parte, o poder de decisão da população, do gestor. Uma vez que são acordos que dependem daquilo que o prestador quer ofertar, que dependem daquilo que o parlamentar quer oferecer para o município. Por exemplo, lá em Londrina, o consórcio recebeu um tomógrafo que custa R$700 mil. E eles não sabem o que eles vão fazer com o tomógrafo. Por quê? Porque um tomógrafo, gente, não é só dar o tomógrafo e pronto, acabou. Você tem que ter um trabalhador, você tem que fazer toda a manutenção do equipamento. E eles não têm dinheiro para contratar o trabalhador e nem para fazer a manutenção do equipamento. Entende? Como é extremamente complicado você não dá ao ordenador de despesa o poder de decidir como gastar o recurso. É a mesma coisa de você, por exemplo, ganhar seu salário, mas quem vai decidir como você vai gastar seu salário é uma outra pessoa, sendo que é você que sabe da sua vida, você que sabe quais são suas despesas, você que sabe do que você gosta.
Entende? Então, é muito perverso, né? Porque, além da gente ter menos dinheiro, agora eu não tenho nem mais o direito de decidir o que eu faço com esse dinheiro. Né? Então, é um problema extremamente complicado. E aí chega, né, naquilo que nos cabe, né, enquanto responsabilidade. Então, qual seria a nossa primeira responsabilidade, pessoal? Acho que é pressão política constante. Então, a gente tem a obrigação de acompanhar como cada parlamentar se posiciona, né, no que se refere às pautas que têm interlocução com a questão da saúde. Porque uma das coisas que o Davidson comentou é que a gente lembra muito para quem a gente votou para o executivo, né? Então, eu sei, por exemplo, para quem eu votei para prefeito, eu sei para quem eu votei para presidente, eu sei para quem eu votei para governador. Mas a gente se esquece, não lembro qual foi o senador que eu votei, eu não lembro qual foi o deputado federal, eu não lembro qual foi o deputado estadual. E, além da gente não lembrar o nome, se eu não lembro nem o nome, quiçá eu vou lembrar como é que esse cara votou, porque eu nem lembro em quem eu votei. Entende? Então, assim, a gente também peca muito, sabe? Da gente não fazer esse controle e essa fiscalização. Então, é fundamental que a gente tenha uma atitude mais proativa nesse sentido. Né? Veja bem a pessoa que você vai votar, porque, na maioria das vezes, não é um parlamentar novo. É um parlamentar que já tem história. E não é difícil hoje, gente, levantar a ficha desses deputados. Todo mundo sabe como essa pessoa votou no que se refere à escala 6x1. Sabe? No que se refere à questão, né, dessas pautas que para a gente são extremamente importantes. Né? No que se refere à questão da reforma administrativa, como que cada um deles foram se posicionando. Né? Enfim, eu acho que a gente também precisa fortalecer, né, as nossas participações nos espaços institucionais. Então, é importante a gente lembrar que o SUS, gente, ele é um sistema que ele já nasce com controle social. Então, a gente precisa fortalecer esses espaços, né, os espaços tanto dos conselhos, tanto os espaços das conferências. Né, é um dos papéis que nos cabe, né, e do qual nós somos responsáveis, seja como usuário, seja como trabalhador, ou, às vezes, até como prestador. Né, muitos de nós talvez no futuro seja até prestador desse serviço. A gente tem que fazer uma defesa ativa daquilo que está colocado na Constituição, que é direito do povo e é dever do Estado, certo? Então, essa é uma pauta que constantemente a gente precisa trazer à tona em todos os espaços que a gente participa. O combate à desinformação. Então, há muitas fake news, e agora vocês vão perceber, né, que esse processo de fake news ele vai começar, né, a se ressurgir, porque é uma das estratégias que a extrema-direita se utiliza frequentemente para deturpar certas pautas das quais a gente defende. Então, a gente precisa estar sempre muito alerta e muito bem informado para fazer o combate a essas fake news que vêm em relação ao Sistema Único de Saúde. E, obviamente, pessoal, a questão da mobilização social. Né? Então, se a gente for, né, fazer um histórico, né, do que aconteceu, né, o SUS só nasceu por meio da luta social, né, por meio da mobilização social. Então, acaba que é por meio da própria luta que a gente vai dar conta de também manter esse sistema. E aí aqui eu fiz até uma proposta mais ousada do que aquela que veio, né, da 17ª conferência, que a gente precisa resgatar a pauta do Saúde Mais 10. Né? Então, é importante que a gente volte a fazer uma defesa por um financiamento digno, um financiamento justo. Né? Porque não tem como, né, a gente fazer aposta num sistema tão robusto, tão grande e com esses princípios tão ousados, se a gente não tiver um recurso que seja adequado para que esse sistema seja implementado. Ok? Pode passar. Quer dizer, sou eu. E aí eu trouxe uma frasezinha que eu acho que é isso que realmente precisa nos mover, né, enquanto a geração atual e que tem a tarefa e a responsabilidade de dar conta de fazer com que esse sistema continue vivo e pulsante. Né? Então, um sistema que nasce da luta popular só se sustenta, ficou errado, né? Pela luta popular. Eu tinha mudado o slide, mas, enfim, está certo. É que eu tinha feito uma mudança, mas... Tá certo do jeito. Que eu não queria repetir. Mas tem que repetir, porque a luta popular é uma coisa que a gente não pode temer o excesso. Né? Pelo contrário, acho que quanto mais, melhor. E é isso, gente. Muito obrigada.